Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre o Fluminense, trazer algumas informações de Diniz. Quando você deu uma entrevista coletiva com ele, falou muito sobre o trabalho dele no Fluminense, a gente vai trazer algumas curiosidades que ele falou e também vou aqui fazer um palpite de quem que eu acho que vai entrar em campo contra o Botafogo, mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com algum amigo seu tricolor e deixa o like aqui. O like é muito importante, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega cada vez para mais pessoas e também pedir, se você puder se tornar membro do canal, você clica aqui embaixo, seja membro e dá essa força pra gente aí se tornando membro, você vai ajudar a gente de uma forma gigantesca. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje, vamos começar falando sobre ele. Fernando Diniz, você deu uma entrevista coletiva, deu uma entrevista num bate-papo de sair da vida e falou, o que ele achou, por que ele não deu certo no Fluminense após o título, falou, que foi o melhor trabalho da vida dele. Então a gente vai falar um pouquinho primeiro do que ele falou, o motivo que ele achou por que depois do título o Fluminense não deu certo. Ele falou que até ser campeão, o time trabalhava muito, se dedicava, era muito esforçado e depois que conquistou o título, ele não conseguiu fazer com que os jogadores continuassem motivados e acreditando em trabalhar cada vez mais. E o que ele fala é que é algo importante a gente destacar. Se a gente pegar alguns treinadores que foram brilhantes em vários esportes, por exemplo, a gente pode pegar o Bernardinho no vôlei, o Guardiola no futebol, igual o Guardiola fala, o difícil não é você chegar até o topo, é você se manter no topo. E o Bernardinho também fala muito isso no livro que ele traz, transformando suor em ouro. Como que ele foi fazendo os caras se motivarem mesmo após cada conquista. Por que é normal? Você conquista um título, você dá uma relaxada e tal, e é muito difícil você conseguir manter os caras motivados o tempo todo, mesmo após ser campeão, querer continuar conquistando títulos e lutando, treinando, se dedicando, é muito complicado, né? Por isso que a gente pode ver até um caso de muitos jogadores brasileiros. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, os caras conseguiram chegar no topo do futebol. E depois eles não conseguiram se manter lá porque faltou motivação e tal. Então esse é um ponto interessante que o Fernando Diniz traz, nessa entrevista que ele deu. É até legal a galera ver outros pontos que ele falou. Ele falou sobre que não era certo talvez ter acumulado a passagem dele à seleção brasileira juntamente com o comando do Fluminense. Também fala que o Fluminense foi o melhor trabalho da carreira dele, e isso não precisava nem ele falar, basta você ver os números. Ele ganhou 2 campeonatos cariocas, ganhou uma Recopa Sul-Americana e uma Copa Libertadores. Talvez ele nunca mais conquiste isso na carreira. Tudo mais, eu acredito muito que ele é um bom treinador, que é um cara que vai conquistar coisas futuras boas, mas talvez na carreira ele não vai conseguir performar tão bem igual performando no Fluminense, ainda mais com viradas épicas igual ele teve, classificação contra o Inter. Eu sou muito fã do Fernando Diniz, tá, pessoal? A galera que não gosta dele, eu sou fã dele, e eu desejo que ele tenha sorte no trabalho, que ele possa rever alguns conceitos dele que acaba que atrapalha ele de evoluir como profissional, que ele possa conseguir ter essa reflexão também dele, para ele poder mudar, alguns pontos que ele precisa mudar. Todo mundo precisa mudar alguma coisa, e ele também precisa mudar algumas convicções que ele tem, mas eu desejo muita sorte para ele em próximos trabalhos futuros dele. E pessoal, também queria trazer aqui um bate-papo com vocês aqui de como que eu acho que o Fluminense deve jogar contra o Botafogo. Claro, amanhã a gente vai ter pré-jogo, pós-jogo, cobertura completa do clássico, como tem a nossa tradição no live de 11h30, meio-dia e meia amanhã. Então é muito conteúdo que a gente tem amanhã. Mas eu acho que o time do Fluminense, para vencer o Botafogo, vai repetir o mesmo time que jogou contra o Vitória. Ou seja, Fábio no gol, Samuel Xavier, Freitas, Ignacio e René, Martinelli, Hércules e Ganso, Arias, Canóbio e Cano. O que eu acho disso? Eu acho que a única coisa que o Fluminense deveria mudar, Renato deveria mudar, eu faria 2 mudanças nesse provável time titular do Fluminense. Sacaria o Hércules, jogaria com o Bernal, e sacaria o Canóbio e jogaria com o Serra ou com o Keno. Eu acho que o Canóbio não vem conseguindo jogar bem e não acredito que ele vai conseguir jogar bem amanhã. E eu acho que o meio de campo Bernal e Martinelli fica mais encorpado ali. Então essas seriam minhas únicas 2 modificações para o jogo de amanhã. Só que o Renato já deixou bem claro, quando ele nem viaja e deixa esses caras aqui, que ele tem o intuito de manter a mesma escalação do jogo contra o Vitória. Então eu acredito que ele vai mandar a campo o mesmo time e tomara que dê certo, Eu torço muito que a gente consiga quebrar o tabu, São 7 jogos, 7 derrotas seguidas para o Botafogo. Mais de 3 anos sem vencer o Botafogo, então o Fluminense precisa realmente, de fato, vencer esse jogo e até a estratégia que o Renato adotou. Essa estratégia dele, de mandar um time sem até treinador, eu acho que isso não dá certo. Já gerou até algumas polêmicas no debate, tem algumas pessoas que são completamente contra isso, tem algumas pessoas que demonstram ser um pouco mais a favor disso. Eu sou extremamente contra. Eu acho que o treinador tem que acompanhar a equipe independente de qualquer coisa. Quer poupar os titulares? Poupa. Mas ele vai lá com as reservas, comanda o treino, mostra que está ali. E eu não gosto muito dessa questão. Mas para fortalecer a ideia dele, de que ele realmente acertou no planejamento, na programação, ele precisa de uma vitória amanhã para ele poder sair forte, a gente conseguiu um ponto lá no Chile. Eu vou até fazer um vídeo também
falando que o Fluminense, a gente parar pra ver, é um dos brasileiros melhores colocados, que mais somou pontos. Se eu não me engano, o Fluminense é o time brasileiro que mais somou pontos na Copa Sul-Americana, tá? E se a gente pegar Libertadores e Sul-Americana, se bobear, o Fluminense somou mais pontos nessas duas competições do que todos os brasileiros. Mas, para não correr risco de falar bobagem, a gente pode fazer uma live amanhã falando só sobre isso. Mas, ele, para mostrar que o planejamento está certo, tem 7 pontos na Sul-Americana e vence o Botafogo, pô, realmente o planejamento dele deu certo. Mas se ele perde amanhã, eu acho que ele pode até sofrer um pouco mais de críticas. Nem acho que são críticas justas, né? Só que eu acho que ele tem que pensar e não ficar fazendo essa questão. Vou mandar meu auxiliar para acomodar o time e vou ficar daqui treinando. Não acho que é muito legal, não. Então, pessoal, esse é o vídeo da tarde. Hoje não tinha muito assunto, né? Peguei e fiz um vídeo aqui só para gente poder bater um papo rápido. Lembrando, amanhã tem nossa live de 11h30, meio de meio. Teremos pré-jogo de Fluminense e Botafogo. Teremos pós-jogo de Fluminense e Botafogo. Programação completa, tá? Domingo também vamos ter live no canal. Mas vamos produzir bastante conteúdo para você poder ficar ligado aí. Então, deixa seu like aí, se inscreve aqui no Falando de Flu, dá essa moral pra gente. Compartilhe nosso vídeo com mais algum amigo seu tricolor. Nos ajude a chegar cada vez mais longe. Saudações tricolores e até a próxima.